Uningá, que o futuro é aqui. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo vídeo da unidade 3, Teologia como Ciência e Sabedoria. Vimos no vídeo anterior que Santo Tomás ele tenta provar que a teologia é ciência porque possui um caráter de princípios e de evidência e, ao mesmo tempo, procura descrever a sua consequente singularidade. A compreensão da teologia depende, portanto, da inteligibilidade das deduções e das conclusões. A teologia é ciência porque possui um caráter de princípios e de evidência e, ao mesmo tempo, procura descrever a sua consequente singularidade. A teologia é, pois, à sua maneira, conhecimento certo e dedutivo. A teologia parece repetitivo, mas é importante que vocês vejam o processo da construção do conceito da própria ciência e da própria teologia como ciência. A teologia, pois, é um conhecimento certo e dedutivo. Como ciência da fé, não tem fundamento no saber humano, senão no saber divino. Por isso, como ciência, ela tem uma posição subordinada, porque tem seus fundamentos em outra parte, na ciência de Deus e dos santos. A explicação proposta por Tomás de Aquino, por mais esclarecedora que seja, ela não elimina todas as dificuldades. Não se pode, inclusive, aceitar sem restrições a concepção científica dele. Tal concepção é ampliada e enriquecida pelo conceito moderno de ciência. Segundo este conceito, ciência não é somente conhecimento das coisas como devem ser, mas conhecimento das coisas como elas são. A partir dessa concepção, bem mais ampla de ciência, podemos definir a teologia como ciência da seguinte forma: é o conjunto global do saber e da fé, saber que se deve moldar em base à revelação, que é sempre palavra, verdade, história e pessoa. Como nós vimos antes neste capítulo, a meta principal da teologia é a busca da inteligência da fé. Com isso, não se exclui o interesse relativo às conclusões. Não se pode compreender plenamente uma doutrina enquanto não se conhecem também as tomadas de posições que aí estão, virtualmente, contidas nela. Em outras palavras, a teologia não consiste na busca de conclusões decorrentes de afirmações clara e distintamente formuladas, uma espécie de ciência da conclusão. Ao contrário, a teologia ela consiste na tendência para explicar a fé implícita e globalmente aceita. Essas duas concepções não devem ser necessariamente contraditórias. Elas representam, cada uma por si, uma tentativa de determinar a função da teologia, supondo como dado evidente o conteúdo da fé. Por fim, ambas as concepções nasceram num tempo em que a teologia era vista como uma ciência unitária, não estando ainda estruturada em diversas disciplinas, sem uma diversificação da teologia em si mesma. A semelhança que existe entre as ciências sagradas e a ciência sagrada é da ordem da analogia. Aquele que aprende uma ciência subalterna pode igualmente aprender a ciência subalternante. Ou seja, uma pode fazer uma troca com a outra. O teólogo, ao contrário, ele não pode gozar da visão beatífica, mas somente esperá-la para a vida futura. Santo Tomás vê a revelação e a fé, sobretudo, sob o signo de uma verdade de essências atemporais, e essa é a grande questão na proposta dele. Vamos novamente repetir aquilo que já foi dito para que fique muito clara essa noção. Ciência não é somente conhecimento das coisas como devem ser, mas conhecimento das coisas como elas são realmente. A teologia como ciência é o conjunto global do saber e da fé, saber que se deve moldar em base à revelação, que sempre é palavra, verdade, história e pessoa. A pessoa ela vai se concentrar no centro dessa relação, justamente por fazer todas as conexões e as transformações desse conhecimento.
A noção de ciência na modernidade, ela se apresentou muito mais acessível e compreensível do que a noção aristotélica. Designa-se hoje, pelo termo de ciência, toda disciplina que se beneficie de um objeto e método próprios e que termine numa síntese comunicável, ou seja, pode ser reproduzidas. O objeto estudado ele pode ser de ordem experimental, histórico ou especulativo. Nesta perspectiva, a teologia verifica evidentemente a noção de ciência, uma vez que tem objeto, tem método, unidade e uma sistematização próprios. Podemos classificar a teologia, de preferência, entre as ciências do tipo positivo mais do que do tipo especulativo, pois a teologia é a ciência do dado revelado. Vamos repetir. Ela se apoia nele e a ele se refere constantemente. Porém, com a condição de não considerar a função propriamente reflexiva da teologia como função de importância secundária, ou que, na prática, pouca estima se daria a esta função. Aos olhos do pensamento moderno, a que tipo de ciência pertence a teologia? Os teólogos divergem. Uns, fiéis à noção aristotélica escolástica de ciência, consideram-na ciência do tipo nitidamente especulativo. Outros, observando que a teologia se caracteriza, antes de tudo, como ciência de um dado, o dado revelado, e que ela exige a realização de pesquisa de tipo positivo, propõem considerá-la como ciência fundamentalmente positiva, ou melhor, positiva integral. Vale dizer como ciência que reconhece um lugar à dedução teológica, através, porém, de um procedimento cujo desígnio, cujo método permanece em si mesmo indutivo e que visa a uma procura de inteligência por outros processos que não os da exclusiva demonstração aristotélica. Na demonstração científica moderna, experiência e razão são inseparáveis, mas as ciências, elas serão ditas experimentais ou racionais, conforme predomine nelas o recurso à experiência ou à parte da razão. Daí as ciências positivas, onde se predomina o fato e a experiência, e as ciências racionais, onde predomina a razão. Do ponto de vista protestante, a teologia é uma ciência não tanto do ser, mas é ciência da história, pois história é critério não só para se falar do homem e do mundo, mas também para se falar de Deus. Deus e o tempo se entrecruzam não só a partir da encarnação e morte de cruz, mas também a partir da criação do homem. Por isto, o objeto da teologia como ciência procura entender o ouvir, o aprender e o experimentar a história marcada pela promessa e pelo sofrimento por causa do pecado. Convém observar que a teologia ela não pode ser confundida com as outras ciências e nem os seus métodos serem simplesmente identificados. A teologia considera e reconhece a interdisciplinaridade das ciências, ou seja, que as ciências naturais, históricas, antropológicas, por exemplo, a psicologia, sociologia, psicossociologia, a política, a economia, auxiliam na construção do seu saber. É evidente que isso acontece e isso deve ser reconhecido. Vimos que na economia da salvação repousa a importância da relação de Deus para as pessoas. Essas ciências, cada uma a seu modo, psicologia, pedagogia, antropologia, elas contribuem para um conhecimento melhor da pessoa humana na sua totalidade. Na verdade, nos parece inconcebível tentar uma abordagem teológica dos problemas humanos sem recorrermos às ciências que tratam especificamente dessas questões e que têm por objeto a pessoa humana, que estudam sob ângulos que lhes são próprios e exclusivos à pessoa humana. O contato com as ciências enriquece tematicamente a teologia, impedindo-a de se isolar culturalmente, neste mundo em tanta transformação. No mundo como o nosso, as ciências florescem amplamente e suscitam interesse universal. Não há mais nenhuma ciência solitária,
Todas são interdependentes, oferecendo suas conclusões umas às outras. Só existem ciências interdisciplinares, e isto porque o diálogo de Deus com o homem confronta a revelação com as ciências humanas. A teologia tende cada vez mais a refletir sobre os aspectos antropológicos da revelação. Tendo as ciências e a teologia objetos diversos, as demais ciências e a teologia objetos diversos, é necessário respeitar a autonomia de cada uma. Por isso, assim como as ciências não devem ser subordinadas a priori teológicos, a convicções teológicas, também a teologia não pode resolver os seus problemas tendo como base resultados ou hipóteses das ciências, partindo desses resultados ou dessas hipóteses. A teologia estuda o que está para lá do campo da ação e de investigação das ciências, o mistério revelado da palavra de Deus. Mas alguns dados são comuns. Por exemplo, as origens da pessoa e do mundo, as questões de ordem moral, as questões de ordem pastoral. É importante considerar que quanto mais a teologia sentir a necessidade de se apoiar nas ciências humanas, tanto mais deverá conservar o seu poder crítico. Não se trata, portanto, de fazer uma fusão pura e simples entre a teologia e as ciências humanas. Confundir a teologia com essas ciências é considerar a existência de uma forma híbrida de teologia, como se nós pudéssemos criar uma pseudo-teossociologia, pseudo-teopsicologia, pseudo-teopolítica, pedagogia. A teologia, ela estaria perdida em um labirinto de disciplinas estranhas ao seu objeto, sem estar preparada para caminhar com competência e autoridade. Sem esta função crítica, a teologia seria infiel a si mesma, bem como a revelação que lhe cabe elucidar. As ciências, encontramos, então, diferença entre as ciências naturais e as ciências humanas, e só vou falar isso aqui para vocês, para tentar esclarecer um pouquinho o que é uma coisa e o que é outra, mesmo a título mesmo de informação. As ciências naturais operam dentro de um determinismo, que, embora certamente não exclua o acaso, sempre oferece constantes, né? Vamos ver aí as ciências que a química, vamos dizer que ela tem uma constância no seu conhecimento, no seu dado encontrado. As ciências humanas, elas trazem mais dificuldades para a compreensão. Elas pesquisam o perfil do ser livre, a pessoa humana dotada por essência de uma liberdade incômoda para os homens da ciência. Isso nós podemos observar, por exemplo, na pesquisa com seres humanos realizada no Brasil. Existem resoluções que são prontas, preparadas para determinar como se faz uma pesquisa com o ser humano. Até pouco tempo, até 2014, 2015, as ciências sociais e humanas, elas eram dirigidas na pesquisa pela mesma resolução que nas demais pesquisas médica, da saúde, etc. Veja, são situações e são ciências diferentes, né? Somente a partir de 2014, 2015, as ciências sociais e ciências humanas conseguiram ter uma resolução própria, característica para a sua pesquisa, para o seu estudo. Charbonnet diz o seguinte: é preciso servir-se das ciências humanas, analisar suas conclusões, reconhecer o que pode haver de legítimo nas suas teorias, mas nunca se deve perder de vista que, por mais úteis que possam ser, elas nos ensinam muito acerca do homem, mas são incapazes de nos ensinar o que é o próprio homem. Porque o próprio homem, as transcende a todas. A teologia pode contribuir com as outras ciências, mesmo sem interferir no campo destas ciências, e pode dar a elas notáveis vantagens,
seja pelo sentido mais completo que ela dá à pessoa humana e ao mundo. Sob o ponto de vista metodológico, a teologia deve ter em conta o espírito científico e deve seguir também no seu trabalho, enquanto é possível, aquelas leis da investigação positiva, da verificação das fontes, da verificação dos dados que prescindem as ciências. A dúvida, a suspeita e a crítica também chegaram à concepção positivista da ciência. A experiência científica, exemplar máximo do dado objetivo, é envolvida pela suspeita hermenêutica e ideológica. Por quê? Porque todo dado é interpretado. A partir do momento que ele é interpretado, ele também pode trazer aí muitas outras questões. Então, nós vemos que toda a ciência, ela interpreta modelarmente a realidade. Seja explicando a realidade, seja dando sentido à realidade ao compreendê-la. Ela explica interpretando, interpreta explicando. A experiência científica é envolvida pela suspeita hermenêutica e ideológica. A hermenêutica, ela surge, vamos dizer aí como uma ciência, nós vamos ver um pouco mais sobre isso mais para frente, para trazer para a nossa realidade uma nova percepção, uma nova interpretação da realidade do mundo. Nós vamos ver que essa realidade do mundo é o próprio texto. O texto que se faz vivo para nós. E ao nosso contato, nós transformamos, interpretamos e damos um salto na compreensão daquilo que está escrito. Portanto, não é linear esse tipo de interpretação, esse tipo de conhecimento. Mas isso nós continuamos no próximo vídeo, na terceira parte da unidade 3. Até lá!